Essas são imagens de uma família aparentemente feliz. A garota Ellie, de 6 anos, se diverte com o pai, Ben, num parque. A mãe, Jenny, é quem grava o vídeo. Neste outro trecho, Ellie e Ben brincam numa casa de jogos eletrônicos. O surpreendente é que essas imagens foram registradas poucos meses antes de Ellie ser violentamente assassinada pelo próprio pai. A história da menina inglesa comoveu o mundo. Ellie foi encontrada morta com traumatismo craniano. Há evidências de que o pé de uma mesa pode ter sido usado para golpear a garota. A violência do ataque assustou a todos. Mas a grande revolta é pelo fato de que a morte dela poderia ter sido evitada pela própria justiça inglesa. O pai de Ellie sempre representou um perigo real para a filha. Ellie vivia com os pais neste conjunto habitacional em Sutton, na região metropolitana de Londres. Ben Butler, de 36 anos, vivia de bicos e tinha um histórico de violência. Já foi acusado de roubo, agressão à ex-namorada e à mãe de Ellie, que trabalha como designer. Vizinhos dizem que ele passava boa parte do tempo bêbado. Quando Ellie tinha apenas 6 semanas de vida, Jenny deixou a filha sozinha com Ben. Horas depois, a bebê foi internada passando mal. Médicos suspeitaram que Ellie teria sido fortemente sacudida. Ela apresentava uma pequena lesão na cabeça. Na época, Ben negou os maus tratos, mas perdeu a guarda da filha. Ellie passou a ser criada pelos avós por parte de mãe. 2 anos depois, Ben chegou a ser condenado pela agressão. Ele ficou apenas 3 meses preso, recorreu da sentença e acabou inocentado por falta de provas. A partir daí, Ben e Jenny começaram a fazer uma verdadeira campanha para recuperar a guarda da filha. A história teve repercussão na TV inglesa. Nesta entrevista, Jenny e Ben afirmaram ser bons pais e lamentaram viver separados da filha pequena. Depois do desfecho da história, essa mulher considera que a entrevista foi uma encenação em rede nacional. Segundo ela, os dois olharam nos olhos da população e convenceram a opinião pública de que mereciam ficar com a menina. A batalha judicial do casal para recuperar a guarda de Ellie chegou até a Suprema Corte Inglesa, neste prédio histórico em Londres. A polícia, o serviço social e os avós alertaram para o risco de deixar a garota sob os cuidados de um pai violento. Mas a juíza ignorou os apelos e determinou que Ellie voltasse a viver com Ben Butler. A magistrada ainda declarou que era uma alegria ver uma filha retornar para os braços dos pais. A juíza responsável se chama Mary Hogg. Ela se aposentou há 3 meses e nunca comentou a decisão. Ainda que... Para este advogado especializado em direito de família, o que levou à morte da menina foi um erro muito comum em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Esse é um erro judiciário clássico. Se o pai tinha problemas de violências anterior, é evidente que a guarda não poderia ser determinada ao pai. Esta senhora resume o sentimento da maioria dos ingleses. Ela diz que a justiça falhou, porque deveria deixar a garota com os avós muito mais cuidadosos. Aos 5 anos, Ellie foi morar com Ben e Jenny. Ela conhecia os próprios pais, já que a guarda foi perdida quando a menina tinha apenas 6 semanas. Durante os 11 meses em que viveu com eles, Ellie passava a maior parte do tempo com o pai. O erro original que permitiu que Ellie ficasse com Ben se repetiu ao longo do tempo. O serviço social foi impedido de se aproximar por ordem da justiça.
Profissionais independentes deveriam supervisionar a menina, mas reclamaram de pouco acesso à família. Aqui na escola de Ellie, os professores já haviam notado algo de estranho na relação familiar. A garota faltava frequentemente às aulas. Quando os diretores perguntavam a razão, os pais reagiam com agressividade. Eles também nunca aceitaram qualquer apoio psicológico. Pouco mais de 2 semanas antes de morrer, Ellie teve uma lesão grave no ombro. Na escola, ela disse que havia caído da escada correndo atrás do cachorrinho. Este vídeo divulgado pela polícia mostra evidências de que Ellie sofria maus tratos de maneira continuada. Ben Butler grita palavrões perto da filha. Repare que o tornozelo dela está enfaixado. A menina também está com o olho roxo. No dia que Ellie morreu, ela estava sozinha com o pai em casa. As câmeras de segurança do trabalho da mãe mostram quando ela recebe uma ligação e sai às pressas. Apenas 2 horas depois, os pais ligam para o serviço de emergência. Na gravação em inglês, é possível ouvir Jenny gritando ao com Ben. A atendente pede que eles se acalmem para que ela possa ajudar. A ligação dura 15 minutos. Jenny chega a ser instruída a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca. Ellie foi encontrada no chão do quarto pelos paramédicos. Peritos disseram que a cena do crime foi forjada pelos pais. Por isso, a mãe também foi considerada responsável pelo que aconteceu. No interrogatório, os policiais perguntam se Ellie foi jogada contra a parede ou algo parecido. Ben responde que não poderia fazer algo assim e que nem vai comentar. Jenny nega ter acobertado o crime e defende o marido. Diz que não há qualquer razão para acreditar que Ben tenha matado a filha. Mas as explicações dos dois, dessa vez, não convenceram a justiça. Ben e Jenny foram julgados aqui na Corte Criminal de Londres. O júri considerou por unanimidade que eles são culpados pela morte da filha. O pai de Ellie recebeu uma pena de pelo menos 23 anos de prisão. Já a mãe foi condenada a 42 meses em regime fechado por ser cúmplice do assassinato. Mas a decisão não agradou ao avô de Ellie por parte de mãe, Neil Gray. Ele cuidou da neta durante a maior parte dos 6 anos que ela viveu. Ele queria ver a própria filha por pelo menos 10 anos atrás das grades. Ele nunca se conformou por ter perdido a guarda de volta para os pais. Em entrevista à TV inglesa, Neil diz que a justiça deu permissão a Ben e Jenny para fazerem o que quiseram. Emocionado, ele diz que vai carregar a dor de perder a neta para o resto da vida. O motivo da agressão continua desconhecido. Um escândalo com dinheiro público no interior de Minas. 200 milhões de reais foram desperdiçados num projeto sob suspeita de fraude, má administração e desvio de verbas. O principal responsável pela obra e outros 5 envolvidos estão presos. Nossa equipe mostra como prédios e equipamentos abandonados transformaram o que seria a Cidade das Águas em uma cidade fantástica. Depois do desfecho da história, essa mulher considera que a entrevista foi uma encenação em rede nacional. Segundo ela, os dois olharam nos olhos da população e convenceram a opinião pública de que mereciam ficar com a menina. A batalha judicial do casal para recuperar a guarda de Ellie chegou até a Suprema Corte Inglesa, neste prédio histórico em Londres. A polícia, o serviço social e os avós alertaram para o risco de deixar a garota sob os cuidados de um pai violento. Mas a juíza ignorou os apelos e determinou que Ellie voltasse a viver com Ben Butler. A magistrada ainda declarou que era uma alegria
ver uma filha retornar para os braços dos pais. A juíza responsável se chama Mary Hawk. Ela se aposentou há 3 meses e nunca comentou a decisão. Ainda que... Para este advogado especializado em direito de família, o que levou à morte da menina foi um erro muito comum em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil. Esse é um erro judiciário clássico. Se o pai tinha problema com agressividade, eles também nunca aceitaram qualquer apoio psicológico. Pouco mais de 2 semanas antes de morrer, Ellie teve uma lesão grave no ombro. Na escola, ela disse que havia caído da escada correndo atrás do cachorrinho. Este vídeo divulgado pela polícia mostra evidências de que Ellie sofria maus tratos de maneira continuada. Ben Butler grita palavrões perto da filha. Repare que o tornozelo dela está enfaixado. A menina também está com o olho roxo. No dia que Ellie morreu, ela estava sozinha com o pai em casa. As câmeras de segurança do trabalho da mãe mostram quando ela recebe uma ligação e sai às pressas. Apenas 2 horas depois, os pais ligam para o serviço de emergência. Na gravação em inglês, é possível ouvir Jenny gritando ao com Ben. A atendente pede que eles se acalmem para que ela possa ajudar. A ligação dura 15 minutos. Butler, de 36 anos, vivia de bicos e tinha um histórico de violência. Já foi acusado de roubo, agressão à ex-namorada e à mãe de Ellie, que trabalha como designer. Vizinhos dizem que ele passava boa parte do tempo bêbado. Quando Ellie tinha apenas 6 semanas de vida, Jenny deixou a filha sozinha com Ben. Horas depois, a bebê foi internada passando mal. Médicos suspeitaram que Ellie teria sido fortemente sacudida. Ela apresentava uma pequena lesão na cabeça. Na época, Ben negou os maus tratos, mas perdeu a guarda da filha. Ellie passou a ser criada pelos avós por parte de mãe. 2 anos depois, Ben chegou a ser condenado pela agressão. Ele ficou apenas 3 meses preso, recorreu da sentença e acabou inocentado por falta de provas. A partir daí, Ben e Jenny começaram a fazer uma verdadeira campanha para recuperar a guarda da filha. A história teve repercussão na TV inglesa. Nesta entrevista, Jenny e Ben afirmaram ser bons pais e lamentaram viver separados da filha pequena. De violências anteriores, é evidente que a guarda não poderia ser determinada ao pai. Esta senhora resume o sentimento da maioria dos ingleses. Ela diz que a justiça falhou, porque deveria deixar a garota com os avós muito mais cuidadosos. Aos 5 anos, Ellie foi morar com Ben e Jenny. Ela conhecia os próprios pais, já que a guarda foi perdida quando a menina tinha apenas 6 semanas. Durante os 11 meses em que viveu com eles, Ellie passava a maior parte do tempo com o pai. O erro original que permitiu que Ellie ficasse com Ben se repetiu ao longo do tempo. O serviço social foi impedido de se aproximar por ordem da justiça. Profissionais independentes deveriam supervisionar a menina, mas reclamaram de pouco acesso à família. Aqui na escola de Ellie, os professores já haviam notado algo de estranho na relação familiar. A garota faltava frequentemente às aulas. Quando os diretores perguntavam a razão, os pais reagiam com... Essas são imagens de uma família aparentemente feliz. A garota Ellie, de 6 anos, se diverte com o pai, Ben, num parque. A mãe, Jenny, é quem grava o vídeo. Neste outro trecho, Ellie e Ben brincam numa casa de jogos eletrônicos.
O surpreendente é que essas imagens foram registradas poucos meses antes de Ellie ser violentamente assassinada pelo próprio pai. A história da menina inglesa comoveu o mundo. Ellie foi encontrada morta com traumatismo craniano. Há evidências de que o pé de uma mesa pode ter sido usado para golpear a garota. A violência do ataque assustou a todos. Mas a grande revolta é pelo fato de que a morte dela poderia ter sido evitada pela própria justiça inglesa. O pai de Ellie sempre representou um perigo real para a filha. Ellie vivia com os pais neste conjunto habitacional em Sutton, na região metropolitana de Londres. Ben Butt